Estamos de volta aqui no segundo bloco, já com Cícero Militão aqui conosco, onde vamos bater um papo com ele, agora com a sua pré-candidatura posta pelo PT, entre todos que já tiveram aqui. Faltava agora Cícero Militão, porque a sua pré-candidatura foi lançada agora, após após ele assumir a presidência do PT local. Nós queríamos dar aqui um toquezinho sobre uma nova diretoria que foi empossada, uma diretoria provisória do Podemos, que agora está sob o comando de Jansen, acho que de Jansen Motos. E aí já deixamos o espaço aqui aberto para que a comissão do Podemos possa vir aqui no próximo programa debater um pouquinho sobre as projeções do Podemos. Boa noite, Militão. Seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço mais uma vez imensamente a possibilidade de estar aqui com todos os senhores. Ok. No programa passado, segunda-feira passada, nós tivemos aqui a mesa redonda. Na mesa redonda, Militão estava aqui, como já tinha se comprometido conosco, antes da mesa redonda saber que ele seria pré-candidato a prefeito. E aí a mesa redonda, como ela trata de um apanhado geral da semana, nós tivemos um programa mais voltado para todas as temáticas. E aí, hoje foi convidado o Militão como pré-candidato a prefeito para que ele possa colocar aqui em conversa conosco as suas pretensões, como se dará a sua pré-candidatura a partir de agora e quais são o entendimento do PT municipal. E aí hoje ele está aqui conosco como entrevistado como pré-candidato e não como a mesa redonda a qual estava participando semana passada. Militão, boa noite mais uma vez, e gostaria aqui de saber se Militão realmente é pré-candidato a prefeito e qual o seu posicionamento dentro do partido. Então você veja bem, em primeiro lugar eu quero saudar todos os macaibenses, todos aqueles que estão tanto ouvindo quanto acompanhando pela internet. Esse é um momento, para mim, muito especial. Até porque quem conhece a nossa trajetória sabe perfeitamente bem de onde nós viemos. Eu venho das origens populares, eu venho do movimento de igreja, eu venho de movimento religioso, e venho também de vários outros espaços na qual a gente construiu muitas discussões a respeito das problemáticas sociais existentes. Acabei de ser eleito presidente do Diretório Municipal do PT e a nossa militância muito animada, a nossa militância, evidentemente que colocando sob as nossas mãos uma responsabilidade de dialogar com as sociedades, de dialogar principalmente com as juventudes, que infelizmente não é prioridade nessa gestão de 4 mandatos. Então, evidentemente que nós assumimos com muita responsabilidade, muita confiança e ousadia, esse compromisso que nós estabelecemos, não só com os militantes do Partido dos Trabalhadores, mas também com os movimentos sociais, de poder assumir essa pré-candidatura, e de ser a voz dessa militância, dessas juventudes, desses movimentos sociais, como pré-candidato a prefeito dessa cidade. E essa pré-candidatura é para valer. Essa pré-candidatura vem para fazer não só modificações conjuntural no Partido dos Trabalhadores, nosso Diretório Municipal, mas também para provocar um debate político na cidade, onde principalmente, e repito, as nossas juventudes, que a gente tanto debate, como não é prioridade, uma parcela dessas juventudes que estão envolvidas em tantas questões violentas na cidade, está exatamente fazendo o seguinte: devolvendo para a sociedade a violência que ela sofre cotidianamente. E nós precisamos trazer a juventude para a centralidade do debate. Estou exatamente falando sobre paridade, estou falando sobre
política e institucionalidade. Quando nós olhamos para a Câmara Municipal, por exemplo, nós não encontramos corpos páreos como o meu, negro, LGBT, jovem, não está lá representado nos debates. Quando nós falamos sobre institucionalidade, nós observamos os outros espaços de poder, espaços de representação, não é discutido políticas públicas e propostas que resgatem a nossa juventude, que criem geração de emprego e renda, que crie alternativas para essas juventudes, né? Que empodere o negro, a negra dessa cidade, que retire do mapa da violência, né, essa coisa que está se normalizando, normatizando, se naturalizando, melhor dizendo, aqui na cidade, que é morreu porque mereceu, porque tem envolvimento com a criminalidade. Então nós precisamos travar um debate sério, e é por isso que nós assumimos, dentro do Partido dos Trabalhadores, a responsabilidade, né, de ser pré-candidato e de partir, nesse momento, para o treino. Porque treino é treino e jogo é jogo. O jogo ainda vai chegar. Nós estamos, nesse exato momento, treinando. Ok. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria aqui de mandar um alô para José Aldeni, o Bolinha do Macaíba do Futuro. Ele ainda, no primeiro bloco, quando estava entrevistando o Peterson, ele ressaltou que segurança pública parabenizou a proposta e disse que segurança pública se faz com resgate social também. Quanto aos cargos comissionados, defendo que todos devem ser de Macaíba. Assina José Aldeni, Macaíba do Futuro. Abraço para o Bolinha. Militão, na sua percepção, a Câmara de Vereadores, ela é representativa? Olha, respondendo objetivamente, essa Câmara Municipal, ela não é representativa. Na verdade, eu acredito, e refazendo a minha resposta, ela é representativa na perspectiva da pessoalidade, do exclusivismo, das relações que se estabelece com as familiaridades, o parentesco, o filismo que existe. Então, boa parte daqueles vereadores que lá sempre estiveram não representam os interesses dessa cidade, não representam as juventudes, não representam as mulheres, apesar de nós termos um grande número de mulheres naquela casa, mas nós já registramos aqui, em Macaíba, inúmeras agressões, inclusive mortes de mulheres, e a gente não percebe nenhum trabalho que realmente traga para as mulheres, né, uma discussão firme, né, contra a violência, o feminicídio, contra o machismo existente, inclusive o machismo institucional. Porque se nós formos observar as mulheres que dizem não representar as demais mulheres, me parece, com todo respeito, que estão naquela casa não representando os interesses falocráticos, os interesses de uma sociedade onde quem manda são os homens, né? E eles dizem e elas obedecem. Então é preciso que se faça esse debate. Aquela casa legislativa não é representativa, eu alerto mais. Enquanto aqueles que lá sempre estiveram retornarem para lá, esta sociedade continuará um caos como ela é. O trânsito dessa cidade é um caos absurdo. Nós temos apenas uma empresa de transporte público para fazer essa linha BR-101, BR-226, esse sentido Igapó, e infelizmente a Câmara Municipal não estabelece o debate em relação a isso. Além da questão da falta de emprego e renda, eu concordo exatamente com o que disse o colega Bolinha. Os cargos comissionados, eles precisam ser da cidade, e os pretensos futuros prefeito ou prefeita também devem ser dessa cidade. Deve ter relações intrínsecas com o povo, devem conhecer o povo, devem saber as ruas dessa cidade, devem conhecer e saber, de fato, o que essas pessoas, esses macaibenses passam de dia, de tarde, de noite e madrugada nessa cidade. Agora, você me perdoe, com todo respeito aos pré-candidatos, que são ausentes
das problemáticas sociais de Macaíba, eles não levam nem uma ferroada de muriçoca nessa cidade. Querem vir ser candidato e candidato a prefeito, ser prefeito e prefeito dessa cidade, para quê? Não existe Macaíba do futuro sem que não exista a Macaíba do presente. Eu venho dizendo isso insistentemente. Para ter a Macaíba do futuro, meu amigo, tem que ter a Macaíba do agora. O que essas pessoas estão fazendo? Quais são as discussões sociais que essas pessoas travam no cotidiano? A gente não observa nenhum debate, nenhuma ideia. É uma Macaíba que se quer no futuro. É uma Macaíba que a gente vai promover quando a gente chegar lá. Mas não fazem nenhum debate sobre as juventudes, não fazem nenhum debate sobre a questão, né, racista, a questão racial que historicamente existe nessa cidade. E existe, é fato. Basta se olhar nos espaços paritários. Né? Nós observamos claramente, né, caros e nobres companheiros, você que me ouve aí, talvez você possa até me questionar. Ah, Cícero é pré-candidato a prefeito, nunca foi testado, nunca passou pelo executivo, nunca passou pelo legislativo. Essa ideia precisa ser desconstruída. As pessoas precisam entender que para almejar ser prefeito dessa cidade, para almejar ser vereador dessa cidade, as pessoas primeiro precisam ter compromisso com o povo dessa terra. Não é compromisso de 4 em 4 anos, não. É muito fácil aparecer na feira para apertar a mão do povo. É muito fácil passar em algum lugar, ser convidado para almoçar, ser convidado para jantar, mas você não sabe o aperto que aquelas pessoas lá na zona rural ou aqui na cidade passam. Nós precisamos de respeito, mas essa questão, ela precisa começar primeiro no eleitor, precisa começar primeiro no macaibense. Se você valorizar a sua cidade, você não vai entregar ela a oportunistas, não vai entregar ela a alguém que queira fazer como esse grupo que está aí há 4 mandatos. Vieram para cá, se locompletaram dos recursos públicos, enriqueceram, tá certo? Mas e aí? O que é que a cidade avançou? Em que a cidade avançou? Em nada. Ok. Militão, no último pleito eleitoral, que foi em referência ao governo do Estado, agora da governadora Fátima Bezerra, que foi eleita e teve uma votação expressiva em Macaíba, nesse momento o PT de Macaíba reuniu forças com outras vertentes políticas, que não tinha em outros momentos feito nenhuma parceria nesse sentido, mas que a parceria deu muito certo e que a governadora foi campeã de votos em Macaíba. Naquele momento, foi firmado algum compromisso com esses grupos políticos que foram apoiar o PT em virtude das eleições municipais? Olhe, a maioria da nossa militância fez campanha para a governadora, fez campanha para os nossos quadros que postulavam espaço na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, tirando, com exceção, melhor dizendo, do professor João Marques e do companheiro Jair, firmaram um compromisso de caminhada, naquele momento, para a eleição do deputado mineiro para deputado federal, mineiro que buscava uma vaga na Câmara Federal, e o professor João Marques conseguiu sensibilizar Luizinho, conseguiu sensibilizar Netinho e doutor Antônio, para trazê-los a essa soma, trabalhar a candidatura de mineiro e trabalhar a candidatura da governadora. Isso foi muito importante naquele momento. Mas, evidentemente, que compromisso políticos futuros, eu não posso dizer para você que isso foi estabelecido, porque exatamente não houve dentro do PT esse diálogo. Existiu exatamente um somatório de forças para garantir a vitória de Mineiro, e assim ele foi muito bem votado em Macaíba, e garantir a vitória expressiva da governadora e também de Fernando Haddad aqui em Macaíba. Então, também veio se somar a esse projeto Emílio e o professor Emílio Júnior e o seu pai, o professor Emílio, que apoiavam também a senadora Zenaide, e para
não é, trabalhar de forma mais equânime esse voto, né, se somaram também ao projeto de eleição da governadora. Então, concluindo, aquela caminhada com esses candidatos foi fundamental, garantimos a vitória dos nossos representantes, mas não se firmou, aqui eu digo para toda a Macaíba que nos ouve, que nos assiste nesse momento, não houve compromissos futuros estabelecidos. Perfeito. Quero abrir aqui o espaço aqui, mandar um abraço aqui, o pessoal está nos acompanhando. O Jobs mandou até a imagem, não foi, Vitor? O Jobs aí agora, nosso telespectador assíduo aí do Opinião, mandando sempre uma selfie aí. Um abraço aí para ele, nos acompanha no Campo das Mangueiras, Campo da Santa Cruz, isso. Hugo Nascimento, o professor Washington Pires, um abraço aí para toda essa turma. O José Aldenir, ele falou aqui, concordo com Cícero Militão, não posso entender como esses que moram em condomínios fechados, luxuosos em Natal, vêm aqui em Macaíba e dizer que amam uma cidade que eles não moram e não sentem a problemática local. Na biologia, essa relação seria chamada de parasitismo. É a fala aqui do nosso amigo José Aldenir. E falando um pouco sobre essa questão da buraqueira, eu venho até nos últimos dias criticando bastante isso. Por quê? Você não consegue hoje transitar por 200, 300 metros em alguma via, avenida aqui de Macaíba, sem que você se depare com um buraco. E agora, para endossar e complementar o caos, a CAERN está fazendo um trabalho, mas o reparo ela não faz imediatamente. Fica lá o buraco, fica lá o caos. Então, quer dizer, é uma situação muito chata isso. As pessoas que moram aqui, as pessoas que têm seus veículos particulares e fazem uso diário das vias da cidade, se deparam com essa situação. É muito bom os gestores, por quê? Porque eles trafegam em carros locados. E carros locados, normalmente quem cuida da manutenção é a própria locadora, tanto a manutenção preventiva como corretiva. Então, o cara nem prejuízo não tem em relação ao buraco. Então é complicada essa situação. E com relação à minha pergunta, Cícero, eu gostaria de saber o seguinte: o que te levou a você se motivar para você se colocar à disposição e ser um pré-candidato a prefeito? Uma excelente pergunta. Ainda bem que eu tive a oportunidade de poder estar aqui hoje para aproveitar esse canal de comunicação com o nosso povo macaibense e poder dizer o seguinte: o Partido dos Trabalhadores lançou a sua última candidatura em 2004. O companheiro João Marques foi candidato a prefeito. Infelizmente, nós perdemos a eleição e, infelizmente, o grupo que ganhou aquela eleição é o grupo que até hoje está aí, né, colocando a nossa cidade num cenário, infelizmente, né, de penúria. Porque se nós formos observar as cidades da região metropolitana, você vê que Parnamirim avança, você vê que São Gonçalo avança a cada dia, você vê que Extremóis avança, você vê que... E o poder de arrecadação existente em Macaíba é muito alto, né, para as demandas de problemática que nós temos. É uma cidade que, segundo eles, passa por crise, mas não há um enxugamento dos recursos, né? O secretariado não encolheu os recursos em detrimento, não é, à crise, o prefeito também, o vice-prefeito também, né? Não diminuiu os salários deles em detrimento à crise. Então, quer dizer, sobra apenas para a população o prejuízo de ter uma administração ineficaz, uma administração que não soluciona problema, traz problemas. E por que Cícero Militão se coloca como pré-candidato a prefeito? Né? De 2004 para cá, nós apoiamos, eu gosto sempre de frisar essas questões, que nós não apoiamos nomes, nós apoiamos projetos sociais, projetos de gestão, né? Na qual um conjunto de partidos se somaram em torno de Luizinho, se somaram em torno de Dr. Menguita, se somaram em torno de Cátia, né, Cátia Sena, a qual eu mando o meu abraço. Nós apoiamos esses projetos.
Infelizmente, nós fomos derrotados. Não é? Mas, mais uma vez eu repito, que a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura para estabelecer o debate que não é debatido nessa cidade. Não é? E exatamente para colocar para a opinião pública que Macaíba merece uma gestão que tenha à frente o Partido dos Trabalhadores, né, para a gente somar forças, né, com a governadora do Estado, para somar forças, né, com a nossa bancada federal, os nossos parlamentares. Né. A gente, quanto pré-candidato, nós estamos buscando, já nesse momento, questões importantes para a nossa cidade. Né, emendas parlamentares que venham a garantir, não é, esse nosso compromisso, não é, com a sociedade macaibense. Então, essa pré-candidatura, ela vem justamente, né, para reposicionar o PT no cenário político local, e é preciso se entender que, sem radicalizar o jeito de se fazer política nessa cidade, nós vamos cada vez mais acentuar as problemáticas sociais que nós temos. Então, a gente assume esse compromisso para dialogar com os setores sociais, para dialogar com os empresários locais, para dialogar com aqueles que precisam da segurança pública e fazer a segurança pública como ela deve ser feita. Não é? Uma segurança pública que contemple exatamente o fortalecimento, não é, da saúde, da educação, da segurança pública, do lazer, da cidadania plena. Não é feito esse povo aí que se escora nos recursos estaduais ou federais e dizem, não é responsabilidade do município se fazer a guarda municipal. Tanto é responsabilidade do município, como também é responsabilidade de se investir em esporte, em lazer e cidadania, coisas que eles mascaram fazer, e é por isso que 70% dos assassinados nessa cidade são pretos, pardos, negros, pobres e desescolarizados da periferia da cidade. Veja o que é que esse povo está fazendo conosco. Ok, Militão, uma das grandes cobranças que os pré-candidatos e grupos políticos fazem em relação à gestão atual é a questão dos cargos comissionados não serem priorizados da cidade, sim de fora. Inclusive, você ressaltou isso aqui também agora. O que é que você acredita que está faltando para que os pré-candidatos coloquem essa proposta para o povo e se comprometa com isso? Porque às vezes dá a impressão de que essa falácia fica muito no discurso, mas na hora de se comprometerem também com a população de que um possível mandato seu que eu digo dos pré-candidatos, dos que fazem essa cobrança, que um possível mandato seu tenha essa prioridade do cargo comissionado ser de Macaíba, porque a pergunta é interessante, porque essa discussão muitas vezes não é feita como se deve, e aí muitas vezes dá a entender que é só apenas um discurso e que na prática fica muito aberto e que poderá ser feito da mesma forma que aí está. Como você acha? Você acredita que é preciso ter um comprometimento maior dos pré-candidatos com essa questão, já que é tão cobrada? Olha, eu fico feliz porque só perguntas magníficas, parecem perguntas escolhidas, né? Que retratam exatamente aquilo que a nossa cidade precisa. Você veja bem, nessa cidade nós temos profissionais incríveis. Se você for para a cultura, você tem incríveis profissionais da cultura. Quem faz cultura, quem faz entretenimento. Não é? Nós poderíamos citar aqui inúmeros cidadãos macaibenses. Se nós formos para a educação, nós temos educadoras e educadores que podem exatamente assumir a Secretaria de Educação, tanto quanto a Secretaria de Saúde, secretarias mais estratégicas, né, que recebem mais aporte de recursos. Eu não quero dizer exatamente que uma secretaria é mais importante que a outra, mas evidentemente que ela presta um serviço, não é, maior à população, não é, que ela atinge, não é, com mais e precisa de mais recursos para atingir essa maioria da sociedade. Então nós temos pessoas gabaritadas, pessoas extremamente sensibilizadas e sensíveis no contrato da coisa pública, não é? Então nós ficamos felizes porque essa cidade tão histórica,
que emprestou para o Rio Grande do Norte e para o Brasil quadros das mais altas categorias, não parou no tempo. Essa cidade ainda produz, no dia de hoje, excelentes pessoas inteligentíssimas, mas que infelizmente ficam esquecidas, ficam deixadas para trás, porque as principais pastas são ocupadas por pessoas de fora. E uma outra consequência disso é que os valores salariais que essas pessoas recebem, que é pago pelo contribuinte municipal, não é gasto aqui, é gasto fora, é gasto em Natal, é gasto em Parnamirim, é gasto em outras cidades do estado, e a gente tem uma segunda perda para a cidade. É um recurso que não circula, além de nós termos, infelizmente, cidadãos macaibenses que são trocados por outras pessoas que a cidade nem conhece. Eu vou colocar um exemplo. Você se aproveita para trazer um indivíduo extremamente desconhecido. E depois você trabalha no imaginário popular que aquele indivíduo vai ser um indivíduo que pode representar a continuidade daquela gestão para ser prefeita, para ser prefeito. E, na verdade, é um mais do mesmo. É um mais do mesmo. Então, nós precisamos, primeiro, ter respeito com o nosso povo, tratar bem a cultura, o esporte, o lazer, a cidadania da nossa cidade, valorizando a prata da casa, valorizando aqueles e aquelas que nasceram e cresceram, que conhecem a história, a vivência da cidade. Então, assim, se um dia nós chegarmos lá, e eu acho que primeiro você sonha e trabalha e tem que ser ousado, não é? Se nós chegarmos lá, esse compromisso é firmado. Inclusive, são duas questões que eu vou registrar em cartório. É essa de preencher todos os cargos com cidadãos e cidadãs macaibenses, como também a segunda questão que eu vou colocar em cartório é o seguinte, e desafio os demais pré-candidatos da oposição a fazer o mesmo. O companheiro e a companheira que estiver na oposição, que despontar nas pesquisas, nós iremos fazer um somatório de força para esse que está despontando, ter esse apoio de todos os companheiros que estão pré-candidatos, para que a gente se some em torno de uma proposta. Eu vou registrar, porque aqui não tem projeto pessoal. Não tem projeto pessoal de Cícero Militão e não tem projeto pessoal do Partido dos Trabalhadores. O que nós queremos é o futuro dessa cidade, como ela precisa ser. Uma cidade boa para o macaibense. Meu amigo Cícero, a quem eu já parabenizo pelas colocações muito claras, muito objetivas, eu vou aqui me ater a uma pergunta mais específica, fazendo uma colocação real que nós temos hoje e, dentro disso, uma pergunta. Nós temos hoje em torno de 12 mil educandos, 12 mil alunos. Esse é o número de jovens que temos matriculado na rede pública de Macaíba. Nós temos 43 escolas, eu conheço todas elas, na palma da mão, E olha que lá algum tempo atrás essas escolas tinham uma estrutura um pouquinho melhor porque estavam recém-construídas. Hoje algumas foram recuperadas assim de forma muito rápida, mas a grande maioria estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Os nossos educandos estão sem estrutura mínima para ter uma aula de qualidade. Eu falava isso na última mesa redonda. Enquanto isso, os recursos do município já são poucos, já são escassos. Até o menino que falava anteriormente, eu falei isso antes, ele é investido numa área específica, em detrimento do sucateamento das nossas escolas. Nós temos um dos piores IDEBs do Brasil. Tive agora recentemente na Secretaria de Educação, com os colegas professores de matemática, e eu via isso, tinha a coordenação por disciplina, acabaram, nós estamos tentando resgatar com matemática e querendo resgatar outras disciplinas. Que isso acontece com as outras disciplinas, que é importante. Cícero, você uma vez prefeito de você continuaria com esse projeto de investir todo um recurso numa área
e em detrimento das outras escolas do município, né? Quando deveria ter nessas comunidades o espaço ampliado para que esse jovem vivesse na comunidade, junto de suas famílias, uma escola melhor, um ambiente melhor, para que ele pudesse, não somente na semana, mas também nos finais de semana, a escola interativa, né, onde o jovem pudesse dela desfrutar, né? Você embarcaria nesse mesmo projeto que está aí imposto, gastando milhões, né? Porque nós temos lá milhões enterrados lá, por sinal, já condenado pela Defesa Civil do município, né? Que não serve mais para nada, virou ferro velho, virou lixo, entendeu? Ou você reestruturaria as nossas escolas, oferecendo condições mais dignas, climatizando, oferecendo à nossa juventude um espaço para que elas pudessem aprender, quem sabe, a gente tem uma ideia melhor. Perfeitamente. Mais uma excelente pergunta que eu quero aqui agradecer imensamente, professor Zé Luiz, de poder ter a oportunidade de responder essa pergunta tão bem elaborada que você nos faz nesse momento. O que, na verdade, essa gestão oferece para o alunado desse município é um desserviço à formação dele quanto humano, quanto ser social. Porque nós precisamos compreender a educação como um espaço de libertação, de liberdade, de formação de consciência, né? Na transformação do ser humano crítico, um ser social, um sujeito social. Infelizmente, o formato de educação que nós temos nessa cidade é um formato de educação que, ao invés de libertar o indivíduo, alienia de tal modo que ele não percebe que a educação dessa cidade não é prioridade. Não é prioridade. Infelizmente, nós temos escolas sucateadas, nós temos professores, não é, que, infelizmente, estão lá com sua baixa autoestima, porque não são valorizados como deveriam ser. Não é? Nós temos escolas sucateadas, que eu tenho certeza, não é, que os filhos desses secretários, que os filhos dos senhores vereadores e vereadoras, que os filhos desse povo que ganha os melhores salários nessa administração, não estudariam nessas escolas. Então é preciso, não é, mudar primeiro a forma, né, de se pensar em educação pública nessa cidade, né, construir um processo de educação libertário, né, trazendo para a centralidade da educação, né, Paulo Freire. Eu até gosto de Vygotsky, de Piaget, mas eu vejo muito que Paulo Freire é um teórico do campo da educação que nos ajuda a fazer com que o estudante, né, o aluno, compreenda-se quanto sujeito e não seja fácil de ser manobrado. Agora, por outro lado, a gente vê o seguinte: não existe exatamente esse investimento em educação aqui. Existe, na verdade, um gasto aonde não precisaria ser feito. Nós discutimos isso aqui no bloco, num bloco onde nós estávamos, na mesa redonda, né, que a gente dizia, professor Zé Luiz, de que ao invés de ser utilizado esse montante de recursos para aquele complexo esportivo, que fosse construído nas principais comunidades periféricas, estruturas que favorecesse a interatividade, a integração, o lazer, o lúdico, a cultura, não é, desses estudantes nas comunidades. Inclusive, as estruturas, os prédios, deveriam estar abertos nos finais de semana, as bibliotecas, não é, os jovens fazendo teatro, fazendo dança, os jovens praticando esporte, né, aprendendo cada vez mais com projetos lúdicos, não é, com atividades que eu até parabenizo uma ação que é feita, porque eu conheço algumas pessoas que são atores desse processo, que é o processo, não de xadrez. É fundamental, mas é algo que atende a poucos e atende durante a semana. Era preciso se construir um processo revolucionário de educação, onde se priorize o indivíduo e não se priorize gastos desnecessários com o elefante branco, que é isso que essa gestão irá deixar. Perfeito. A gente está prestes aqui a concluir aqui o programa. Vou falar aqui as falas aqui de 4 pessoas. Iniciar aqui com o nosso amigo Ionil Ribeiro.
Gostaria de saber de Cícero Militão qual a política social ele fará sendo eleito para nossos jovens e para a geração de emprego e renda. Essa é a fala do Ionilo. A Dani Trajano, ela fala logo em seguida. Não acha que as secretarias deveriam ser ocupadas apenas por pessoas que especificamente de cada área e com total gabarito para exercer determinadas funções? Essa é a fala da Dani Trajano. Aí logo em seguida vem o Wilton Góes. Boa noite, estou ouvindo agora, não sei se já fizeram a pergunta. O prezado amigo concorda e aceita todos os pré-candidatos da oposição se unirem? E a última fala aqui do nosso amigo José Aldeni, que ele fala novamente, concordo com Cícero Militão. Não posso entender como esses que moram em condomínios fechados, luxuosos de Natal, visitam Macaíba e dizem que amam a cidade, que eles não moram e não sentem na problemática. Esta é a triste realidade de uma terra que ao longo de anos aprendeu a valorizar os forasteiros. Pois é. Então, uma gestão do Partido dos Trabalhadores, não é, valorizará o cidadão e a cidadã macaibense, não é? Resgatará aquilo que era nosso com muito fervor, com muito carinho, que era a cultura popular do nosso povo. Né? Nosso povo, né, sempre, há décadas passadas, nós tínhamos, por exemplo, a cultura do carnaval, das quadrilhas juninas, do teatro, não é? E fazíamos muito bem, e éramos destaque para todo o Estado. Nós precisamos também investir na geração de renda, por exemplo, o artesanato popular é algo que é gerador de renda, é algo que traz, não é, para as juventudes, para as mulheres, não é? Renda. Eu fico encantado. Tem uma amiga minha que eu gosto muito dela, a gente se dá muito bem, que é a companheira Jeane Ferreira, a qual eu mando meu abraço aí no Tavares de Lira. Ela trabalha em São Gonçalo. E eu fico encantado com o que as mulheres produzem de artesanato de palha de carnaúba. Uma peça vendida a 60, 70, 80 reais para estrangeiros que chegam no aeroporto. Mas, Cícero, aqui a gente não tem aeroporto. Mas é possível você potencializar áreas da cidade. Por exemplo, fazer roteiro turístico ali para a Lagoa das Pedras, atrair recursos para você montar ali quiosques. Primeiro você capacitar as mulheres e homens que queiram trabalhar com artesanato de palha de carnaúba. Nós temos carnaubeiras aqui em Macaíba, nós temos trabalhadores de cerâmica, né? Por que São Gonçalo desponta nisso? Gera renda para essas pessoas, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais de renda, e o macaibense não tem. Fica batendo na porta de vereador, na porta de prefeito, para mendigar o pagamento de um papel de água, de luz. Nós queremos acabar com essa realidade. O povo macaibense é um povo forte, de cultura, de tradição, e nós não merecemos isso. Então, investir no artesanato, investir na cultura, investir na gastronomia de Macaíba, criando roteiros turísticos de gastronomia. Nós temos aqui setores importantes. Olha só, se você quiser comer um pastel, uma pizza de primeira qualidade, se você quiser saborear outros pratos, você tem onde? Se você quiser comer uma galinha caipira, não é? Se você quiser comer outros pratos saborosos da gastronomia rural, você tem onde? Mas, infelizmente, o poder público não investe nesse setor. Então, é preciso se construir essas alternativas geradoras de emprego e renda. Não é? Eu acredito, sim, a oposição ela deve se unir. Sem a oposição unida, forte, nós não teremos um bom futuro. Porque se a oposição se dividir, se daqui para lá a gente não entrar no entendimento, esses pré-candidatos continuarem cada um com seus projetos, nós poderemos estar entregando as chaves da nossa cidade para esse grupo que está aí, sem fazer nada e só levando o nosso recurso embora. É preciso chamar a atenção aqui dos pré-candidatos. Me disseram assim: Cícero, quais são os principais pré-candidatos da oposição? Eu disse, eu sou um dos principais pré-candidatos, porque represento um projeto popular do campo democrático, né? E as pessoas precisam compreender isso. Mas o meu projeto não é um projeto pessoal. Então, diante disso, nós dialogamos sim com todos os pré-candidatos,
né? E aqui assumo o compromisso que eu disse, vou registrar em cartório, vou apresentar. E espero que os demais façam a mesma coisa. Mas tem uma outra pergunta, não é? Tem um companheiro que responde e concorda comigo, que os macaibenses devem eleger um prefeito, uma prefeita que seja macaibense, que tenha raízes históricas com o nosso povo, não seja alguém que venha de fora apenas para construir carreira, construir um nome, levar os nossos recursos, fazer mais ou menos uma administração que a passada foi péssima, então fazendo alguma coisa aparece como uma boa gestão. Não, nós queremos fazer uma gestão juntamente com o nosso povo. Cada recurso, cada área, objetivamente, deva ser consultado o povo, deva chamar nos conselhos populares, nos conselhos de bairro, aonde esse recurso deva ser aplicado. E exatamente colocar à disposição da população um canal de acessibilidade para que ela veja, epa, o recurso foi gasto aqui, nisso aqui, e eu estou vendo lá no meu bairro. Então não é algo fantasioso. Então eu quero chamar a atenção da população macaibense, primeiro para isso, apostar num projeto do campo popular democrático que verdadeiramente construa um governo que essa cidade tanto precisa. É para as Campinas, é para a Vila São José, é para a Morada da Fé, é para o Vilar, é para Porteiras, é para Traíras, é para Capoeiras, é todas as comunidades da zona rural ao centro da cidade que deve ser mobilizado intensamente. Alguém me dizia assim essa semana, não é possível acabar com os problemas de Macaíba porque em Natal é do mesmo jeito. Eu disse, que história é essa? É possível acabar sim ou minimizar sim os problemas e a gente resolver, mas a gente só resolve coletivamente. E eu concluo respondendo definitivamente essa questão que o rapaz me abordou, porque eu perguntei para ele, você concorda que a saúde de Macaíba é boa? Aí ele disse, olha, para mim é, porque quando eu tive problemas para garantir os exames que eu e o meu irmão precisava, não é? O meu vereador foi lá e deu um jeito. Eu disse, amigo, o que representa, o que é exatamente, foi lá e deu um jeito. Não, ele foi lá na secretaria e disse, olha, cadê o pedido de exame aqui de fulano de tal, que até agora não teve resposta. Eu disse, meu amigo, isso é uma saúde de vergonha para a cidade. Saúde de vergonha exatamente começa quando a população adoece menos. Quando o vereador faz isso, né? Ele é réu, confesso. Evidentemente. E na vez que o vereador faz isso, ou algum representante do vereador faz isso, isso não tem outro nome. Isso não tem outro nome para dar. Isso é corrupção na cara, estampada, né? Porque aquela pessoa que ele deu um jeitinho, passou na frente de quantas outras pessoas que estão lá esperando. Então, a população macaibense precisa de respeito, precisa de uma administração pensada de fato com o povo e para o povo. Então, o Partido dos Trabalhadores merece administrar essa cidade e nós iremos, confiando em Deus, né, chegar lá para que a gente possa transformar juntamente com o povo os destinos dessa cidade. Cícero, dentro do que você colocou, tem uma questão que me chamou a atenção. O prefeito da cidade é médico e há anos, ele, sempre à véspera de eleição, ele deixa o gabinete e vai clinicar nos postos de saúde. A receita do médico Fernando Cunha, junto por exemplo, ao diretor do posto da Maré, ela tem o mesmo peso ou tem menos peso do que um outro médico de outro setor? Essa é uma pergunta. Na sua visão, porque hoje a receita vai para lá, né? Então, a receita, procura fulano, a receita do médico, que também é prefeito. Isso, pelo que você colocou, isso é um ato corruptível? Sem dúvida nenhuma. Tanto é um ato corruptível como é extremamente grave. Primeiro porque o prefeito usa de um expediente. Sempre no processo eleitoral ele faz isso, ele veste a roupinha de médico, se investe de uma formação, não é, que ele gaba de ser um bom médico,
Ainda bem que eu nunca passei pela mão clínica, né, de ter uma receita, não é, do prefeito. E ele faz isso sempre em momento eleitoral. Se usa, né, da questão de ser prefeito para poder chegar nos postos. Evidentemente que quando chega na Secretaria de Saúde uma receita encaminhada, um encaminhamento do prefeito, é claro que 200, 300 outros cidadãos macaibenses ficam para trás por não ter aquela mesma assinatura. Então isso é muito ruim. Isso é péssimo para o nosso povo. É dessa forma que se pensa saúde para essa cidade, é dessa forma que esse senhor e a sua estrutura de governança exerce com a população. Que falta de respeito é essa? Então, prefeito, o senhor quer trabalhar como é, trabalhe todo dia. Vá dar plantão nos postos, na UPA, por exemplo, que todo dia que eu chego na UPA, é muita gente lá para ser atendida. Então, uma cidade que adoece, que as pessoas adoecem muito, é porque é uma cidade onde a Secretaria Municipal de Saúde não executa um serviço de saúde, não é digno para as pessoas. As fezes continuam passando na porta da casa das pessoas. 4 gestões. Esse senhor nunca conseguiu recursos para solucionar o problema do saneamento básico da cidade. Eu lembro que o último governador a promover a tentativa de se fazer o saneamento da cidade foi Iberê. Depois passou o governo de Iberê, pronto. A cidade foi rasgada, né, completamente o centro, foram colocadas as encanações, mas não foi ligado, né? E o prefeito deixou isso passar na cabeça das pessoas. As pessoas não atentaram para isso. Então, mais uma vez eu digo, é preciso se ter uma gestão que verdadeiramente respeite o povo, que respeite a história, que respeite a cultura, que respeite as tradições, que respeite a saúde, o esporte, o lazer, né? Desse nosso povo. Um povo que o hino do município de Macaíba retrata com tanta perfeição, que a poesia de Alta de Souza, histórica, retrata com perfeição. A história, né, de Augusto Severo, de Henrique Castriciano, retrata muito bem as origens desse povo macaibense. Então eu quero convidar você para sintonizar sempre conosco, né, nessas ideias, nesse sentimento de unificação, por amor a Macaíba, né? Devemos sair dessa acidez, não é, do discurso que não aceita, do discurso que diz que não somos capazes, do discurso que diz que nós somos despreparados. Eu quero que você se some. Se você acreditar, tanto quanto eu acredito que é possível ter uma Macaíba de verdade para o nosso povo, então você vai se somar ao projeto que contemple a saída dessa cidade do marasmo, né, que ela vive. Ok, Cícero Militão, nós estamos aqui com o tempo já esgotado. Queria aqui passar que o vereador Netinho França o parabeniza pelo seu posicionamento. Ele fala: parabéns ao amigo Cícero, ótima entrevista. Desde já deixo o microfone aberto para suas despedidas e já vamos encerrar o programa. Eu quero, antes de fazer essas despedidas, porque eu falo muito, né? Eu só não falo, eu estou empatado com o Zé Luiz. Verdade. Estou empatado com o Zé Luiz. Eu acho que está na gênese de quem, né, no DNA de quem vem do Partido dos Trabalhadores. Mas são esclarecimentos que é necessário que os fundamentais se posicionem firmemente com suas propostas e leve realmente uma proposta verdadeira e séria, e que a população sinta realmente que dentro da sua proposta ela tem um sentido e ela tem uma veracidade, e não é apenas mais uma falácia como alguns podem acreditar. É verdade. Daí você me fez lembrar dos times de futebol, você me fez lembrar das escolas carnavalescas existentes, inclusive na minha comunidade, onde eu nasci e cresci, né, tem escolas, né, a qual eu quero mandar aí um abraço para Valdomiro, para Edilson, para Papel, essa galera toda aí no Vilar.
Mas exatamente, eu quero também mandar um abraço para o meu amigo Netinho. Né? Eu sempre tenho dito, as pessoas têm me parado nas ruas, elas têm dito, mas Netinho não ia para o PT, mas Netinho não é pré-candidato a prefeito pelo PT, e a gente tem colocado o seguinte, o companheiro Netinho, e aqui eu digo assim com muito carinho, chamando de companheiro, tanto ele, quanto Luizinho, quanto doutor Antônio, que a gente tem caminhado juntos desde os momentos em que nós os apoiamos para prefeito, quando apoiamos a candidatura de Dona Vilma, e eles vieram apoiar a candidatura da governadora Fátima. Então, nós temos tido uma trajetória de diálogo. E eu acho que política é isso. Política é você dialogar, é o somatório de forças, não é? Política é essa arte dialogal, né? Construir consensos, tudo isso é política. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores se sente muito honrado e feliz, não é, de uma possibilidade de Netinho vir, sim, se filiar ao PT. Porque, como eu disse, não existe projeto pessoal. E ele vindo se filiar ao PT, o que é que a militância do PT vai fazer? A militância do PT vai exatamente sentar, Zé Luiz está aqui, ele sabe que as decisões do PT são assim, a gente vai sentar, vai debater, e aí a militância vai decidir. O projeto é Cícero, para ser representado, o projeto é Netinho. As instâncias partidárias são superiores, então a militância do PT é superior. Não é porque Cícero Militão assumiu a presidência do PT que Cícero Militão vai decidir. Quem decide é o partido. Mas eu quero deixar claro que nós assumimos a nossa pré-candidatura e não é uma pré-candidatura tampão. Não é uma pré-candidatura que se abra, não é, lá na frente para simplesmente dizer, não, chegou Netinho, que eu tenho todo o respeito por ele, faço questão de registrar, mas nós vamos para o campo do debate, nós vamos para o campo da proposta, nós vamos para o campo da soma. E daí, evidentemente que, como alguém colocou aí nesses blogs, colocou, né, durante essa semana, o PT deixou a porta aberta, né? O PT exatamente está discutindo com a sociedade e vai permanecer discutindo. Esse é o projeto. Ok. Militão, antes da sua despedida, eu já tinha aberto o microfone para suas despedidas, mas gostaria de fazer uma outra pergunta aqui, que ficou sem ser feita, e para que não fique parecendo que aqui não se faz todas as perguntas, sim. E o programa tem essa imparcialidade, o João Batista, ele faz a seguinte pergunta: qual a nota que o candidato da governadora, qual a nota que o candidato dá à governadora? Por que ela vem caindo em aceitação com o povo? Já não há mais lua de mel? Olha, você veja bem, eu acho que, do ponto de vista crítico, qualquer governo, seja o nosso governo, seja os governos anteriores, devem ser avaliados pela população, sim. Eu acho que isso é natural. Agora, nós precisamos pontuar, por exemplo, que a gestão passada não conseguiu resolver os problemas que o Estado vinha enfrentando. Né? Por exemplo, eu sou servidor público do Estado, nós recebíamos o nosso salário atrasado, inclusive eu tenho folhas em atraso para receber. Né? E assim também foi com a ex-governadora Rosalba, e com a chegada da governadora Fátima Bezerra, por exemplo, problemas em relação à segurança pública, por exemplo, nós conseguimos dar respostas. Eu acho que não está exatamente da forma como nós queremos, mas em dados numéricos, né? Em dados numéricos nós conseguimos dar algumas respostas. Na questão da saúde, nós conseguimos dar algumas respostas. Né? No tocante ao servidor público, vem recebendo seu salário em dia, com a grande tarefa da governadora, e ela tem feito isso incansavelmente, de buscar recursos para sanear, né, o rombo que o ex-governador e a ex-governadora Rosalba deixaram para o futuro governo. Então eu tenho dito o seguinte, não é? Eu acho que é muito cedo, 9 meses, mas nós temos tido muitas respostas que a gente não vê, a gente não consegue sentir, não é? Daqueles que defendem o projeto de Bolsonaro. Até agora nós não tivemos
uma sequer proposta, não há projeto, não há nenhuma ação de governo para solucionar os problemas, não é, desse país. Em contrapartida, não é, o nosso governo tem chegado a muitas cidades do estado, né, tem chegado e tem dado as respostas que a gente precisa. Você imagine bem, um governo, né, que tem minimamente, com duras penas, porque a falta de recurso, ninguém administra sem recurso, né? Mas minimamente tem conseguido sair desse buraco imenso que o estado do Rio Grande do Norte caiu, né, nele por decisões, né, da nossa população. Mas imagine só, nós conseguimos ter no futuro uma administração do Partido dos Trabalhadores, juntamente com a administração da governadora Fátima Bezerra, e pensar, eu não deixo de sonhar, eu sou extremamente sonhador, futuramente nós termos na presidência da República um presidente que tenha jeito e cara do povo, como é o presidente Lula, que espero que seja feita justiça de fato, saia da prisão que eles montaram para Lula e ele seja futuramente candidato a presidente e a gente possa fazer, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, uma administração que esse povo macaibense precisa. Ok, na sua despedida já manda aí um abraço para Ionilo, que ele ficou meio enciumado porque você mandou um abraço para o vereador Netinho. E aí ele pergunta, e para mim, você não manda um abraço? Nilo, você sabe que eu tenho muito carinho por você, não é? E você sabe exatamente que... E para Ana Maria Santana também. Viu? E você sabe exatamente que a gente futuramente pensar, administrando essa cidade, e você estando lá na Câmara Municipal, você que entende de cultura, né, com todo esse pessoal que lhe acompanha, né, eu aqui rendo minhas homenagens a todo o LGBT dessa cidade que está em torno de você, das suas ideias, para que também se some conosco, viu? Se some com essa proposta, porque nós somos o único pré-candidato que discute as questões pelas quais passam os LGBTs nessa cidade. Então, o meu carinho, o meu respeito a você, Nilo. E Ana Maria, né? E Ana Maria também é aquele amor de pessoa, é uma mulher aguerrida, uma mulher que sempre está conosco nas lutas, tá certo? E a gente sempre aqui registra o carinho imenso que nós temos por essa cidadã. E o Nilo já responde, muito obrigado e agora posso dormir tranquilo. Forte abraço, Nilo.